podcast da Baby Jean. Olá, bem-vindos a mais um podcast da Baby Jean. Meu nome é Lucas, sou sócio proprietário da rede Baby Jean Academias para Bebês e, como você sabe, toda segunda-feira temos um material novinho para você. Hoje vamos entrevistar a doutora Lorena de Oliveira, pediatra, pós-graduada em nutrologia, consultora de amamentação, fundadora da clínica Afetos Pediatria e chefe do serviço de pediatria do Hospital Regional de Santa Maria. Acho que tá bom, né? Com vocês, então, doutora Lorena. Bem-vinda, Lorena. Um prazer falar com você. Tudo certo. Maravilha. Doutora, a gente te chamou para essa conversa, né, para esse bate-papo, bem no momento diferente e estranho para todos nós, né, que é o período de quarentena e de isolamento social, né? E nas casas, a gente está vendo um cenário típico para todo mundo, né? Quem tem filhos está vendo que as crianças estão em casa, as crianças têm dúvidas, elas não sabem muito bem se isso já é férias, o que é um isolamento de verdade, né? Então, a nossa primeira pergunta de hoje é como conversar com os filhos sobre o Covid-19? Sim, é uma ótima pergunta. E é importante saber que, às vezes, tem criança pequena que a gente não vai conseguir fazer com que elas entendam a gravidade da situação, né? As crianças ali com menos de 2 anos, não tem muito que a gente possa fazer, só curtir esse momento com eles do jeito que a gente conseguir, né? Que não está sendo fácil para ninguém. Mas para as crianças maiores, tem vários vídeos na internet, eu não sei se você já chegou a ver, Lucas, também, das princesas explicando que existe o bichinho corona, que está morando Tem muito nas material ruas. legal, tem muito. E aí, para as crianças maiores, eu acho que essa é uma dica super boa. Mas para as crianças menores, que eu acho que é quem anda dando mais trabalho, talvez, né? Assim, mais demanda, aquela criança menor de 2 anos, ela não vai entender, né? Então, também entender que ele não vai entender e que também está tudo bem e que a gente vai coordenando eles e guiando eles nesse caminho. Excelente. Acho que quanto mais lúdico, melhor, né? Não levar para o tecnicismo, para explicar uma pandemia, mortes, nada disso. Acho que levar para o mais lúdico possível os cuidados que se deve ter, acho que é o melhor dos caminhos. E frisar aquelas coisas que a gente não precisava de ter quarentena para frisar, né? Higiene, lavar a mãozinha, não é para ficar comendo a catarrinho do outro, todas essas outras coisas que as crianças fazem, né? Lembrar de lavar bem os alimentos, quando sair de casa e quando voltar, manter uma boa higiene, trocar de roupa, essas coisas que também são mega importantes, que as crianças agora mais do que nunca têm que estar cientes e participativas nesse processo. Falando sobre como ilustrar para elas, também tem aquela dinâmica com o detergente, né, e o dedinho, também é bem bacana. Não, com certeza o comportamento de todos vai mudar a partir de agora, né? Se antes já era importante ter esses cuidados, a partir de agora será uma obrigação. E aproveitando isso, agora indo mais para a evolução do Covid-19, né? Existe alguma diferença entre a contaminação que teve lá na China, no início, onde crianças eram a quantidade, a mensuração de mortes em crianças era muito próxima do zero, né? Já no 0,2. Brasil, exatamente. E já quando chegou para a América Latina, para a Europa já teve uma mudança e chegou para a América Latina, América do Norte, isso a gente está vendo os números diferentes. Claro que não é nada alarmante, né? Como maiores de 60 anos, mas teve uma diferença, né? Existe comprovadamente uma diferença do vírus que se originou na China e o que já chegou para nós aqui no Brasil? Sim, já existiu, né, a mutação, mas isso acontece, a gente pode fazer um exemplo mais claro, até com o H1N1, né, o influenza mesmo. Todo ano a gente tem que tomar a vacina, porque todo ano ele muda. Então, o vírus, ele precisa, vamos só explicar do começo, né, o vírus é um micro-organismo que precisa da nossa célula para ele viver, né, então ele entra no nosso corpo, toma conta das nossas células e aí ele se multiplica. Então, acaba que nesse momento,
o vírus consegue ter mais mutações. Ele já mudou, ele já é diferente, mas não se sabe muito sobre esse vírus. Então, a gente não sabe qual foi a quantidade de testes que a China disponibilizou lá para os pacientes, e os estudos ainda são muito jovens. A gente não consegue afirmar nada categoricamente. Tudo que a gente conversa aqui hoje, Lucas, é uma coisa. Aí amanhã já pode mudar, e aí depois de amanhã já pode mudar. Mas o que a gente sabe hoje é que as crianças são um grupo de riscos, crianças de 0 a 5 anos são sim grupo de risco, independente se tem comorbidade ou não, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria já formalizou isso, mas são grupo de risco, mas felizmente, na maior parte das vezes, elas são vetores, elas carregam o vírus e transmitem para outras pessoas mais do que elas manifestam. Então, proporcionalmente, a quantidade de crianças infectadas é grande, mas a de crianças doentes é pequena. Deu para entender, né? Perfeito, perfeito, excelente, excelente. E já passando assim para as dúvidas que muitas mães, né, que é um público, para ter uma ideia, 81% do público da Baby Gym são mães, né? Uhum. Então a gente fez um compilado assim de dúvidas que as mães têm, e uma delas foi a seguinte: é seguro amamentar hoje em dia? Ou seja, sim, todo isso daí, com toda essa confusão, não pode sair para a rua, pode ir para o mercado, mas não pode sair toda a família. A amamentação continua sendo segura? Continua. A SBP, a brasileira, né, a nossa Sociedade Brasileira de Pediatria já pontuou que é seguro até para as mães com Covid. Até as mães com diagnóstico, elas também vão manter a amamentação. Só que a gente precisa lembrar e reiterar os cuidados para a gente amamentar de forma segura. Assim como já era orientado anteriormente, se você está gripada, se você está com uma dor de garganta, como que você vai fazer para amamentar seu bebê? É importantíssimo, primordial, uma boa higienização das mãos. Está com doença respiratória, também tem que usar máscara. Então, é basicamente isso. Pode amamentar, não só pode, como deve, né? A amamentação sempre é uma forma maravilhosa de prevenir doenças, né? A amamentação ajuda demais na imunidade do bebê, amamentação exclusiva até os 6 meses, manter a amamentação até os 2 anos ou mais. E aí a gente vai conseguir que esse bebê fique forte, sadio, seguro. Então, quero amamentar, mantenho bastante a minha higiene, estou doente, triplico isso de cuidados, né? Mas até a mãe em diagnóstico positivo de Covid pode amamentar. E a Covid-19 pode ser transmitida durante o parto? Então, os estudos sobre isso, sobre a transmissão vertical e tudo, são bem inconclusivos. Assim, a gente não tem nenhum estudo que afirme de forma categórica. É aquilo que a gente está falando, as informações são muito lábeis, mas... Prematuras, né? O que a gente vê, assim, o que os cientistas têm comentado é que existem bebês que viraram positivos no momento recém-nascido, logo pós-parto, mas foi de contato com a mãe. Tanto que na maternidade, agora, as mães que estão Covid positivas têm que ficar mais ou menos 2 metros de distância do seu bebê, o que é bem sofridinho, né? É bem triste e tal. Mas é porque a gente não sabe se foi uma transmissão vertical, né? Se foi a mãe que passou dentro da barriga ou se foi por contato com gotícula, que é o mais comum de transmissão. Mas as crianças estão saindo bem dessa, né? É o que a gente mais vê aí. Ah, coisa boa. E tu tem visto se... então é confirmado que um recém-nascido testa positivo. Ele pode testar positivo, sim. Testa Perfeito. sim. As grávidas correm mais riscos por esse fato de estar com um bebê na barriga, questão de imunidade, etc. É um fator de risco a gravidez ou não? A gravidez, as gestantes e as puérperas se tornaram um grupo de risco há pouco tempo. Eu acho que tem 2 semanas, mais ou menos. Os dias estão passando tão diferente agora, né? Que só para contextualizar para o pessoal, a gente está no dia 20, essa entrevista é dia 20 de abril de 2020, isso, né? Bem no meio da pandemia, né? Então, por isso que a gente está tocando o tema. E aí, há 2 semanas mais ou menos, elas viraram um grupo de risco oficial, que não era antes, lembra? Era idosos,
e pessoas com comorbidades, né? Era o principal. Aí entrou as crianças menores de 5 anos, entrou a grávida e a puérpera. Então, a mãe recém-parida vai ser grupo de risco, além da gestante. Então, as duas são grupo de risco. Então, é ter aquele cuidado redobrado. Lucas, eu sou uma pediatra, que as minhas pacientes até brigam comigo, que eu sempre falei de quarentena pro neném de 0 a 3 meses, sabe? Aí as mães faziam um bullying comigo. Doutora, você não deixa eu sair de casa e tal. E eu falava, não, mulher, mas isso é pelo seu bem. Você acabou de parir um neném, você tem que ficar em casa. Eu sempre defendi muito isso. E eu acho que agora as pessoas vão valorizar um pouco mais essa fala da pediatra, que não só eu, como muitas de nós temos esse discurso. Não, se preserva, fique em casa, os primeiros 3 meses são importantíssimos, tanto para você quanto para o seu bebê. E agora a gente vê isso aí de forma mais categórica, hoje em dia é mais ilustrativa, talvez, né? A pessoa entende que se você não se protege, você não está protegido, né? Assim, se você vai na rua e volta sem lavar as mãos com álcool, essas orientações que a gente está falando hoje era uma coisa mais antiga para o pediatra que falava para a mãe do recém-nascido. Mãe, você tem que lembrar sempre de lavar as mãos, se está doente tem que aumentar de máscara, não recebe aglomerado de visita na sua casa, recebe um por vez, se a pessoa está doente não vá. Esses cuidados que a gente reitera muito hoje, assim, eles são já sabidos para a gente da literatura, que para você prevenir um bebezinho recém-nascido de adoecer, tem que prevenir aglomerado, tem que manter boa higienização, tem que não deixar contato com pessoas doentes, tem que usar máscara e etc, né? A gente já sabia desses cuidados, mas é bom ficar bem ilustrado. Então, antes da pandemia, o nenenzinho, né, até os 3 meses, também tinha que estar recluso. E é o que a gente orienta agora, principalmente nesse período de quarentena. Agora ficou mais em voga, né? Toda essa questão. Com certeza. Bem e existem, agora, como tu comentaste ali as grávidas, né? Dessa questão de ter um fator de risco, bebês e crianças, eles apresentam algum fator de risco, como a gente vê nos adultos ou nas pessoas mais velhas? Sim, as crianças, né, de 0 a 5 são fatores de risco, já entram em grupo de risco. Mas existem outros fatores que criam risco na criança. A criança diabética, a criança que já tem uma doença crônica, a anemia falciforme, asma, principalmente, as doenças respiratórias moderadas a graves. Por exemplo, uma criança que tem uma rinite, que nunca tem crise, sofre muito pouco, não tem que usar a medicação que a gente chama de controle, essa criança ela não entra categoricamente num grupo de risco. Mas a criança que tem asma, que tem internação pelo menos uma vez no ano, que tem crise recorrente, mensal, ou a cada 3 meses, tem que usar medicação de controle, tem que usar medicação de resgate, essa está claramente no grupo de risco para doenças respiratórias no geral. O COVID entra no grupo, né, das doenças respiratórias, das síndromes respiratórias agudas. E assim como o influenza. Agora, a gente também não pode esquecer que todo esse alvoroço que a gente tem feito com relação ao COVID, ele serve também para a gente preservar as nossas crianças do influenza, que atingem elas há muito tempo nessa época do ano. E as crianças podem pegar influenza, podem ficar graves. É algo que a gente já vê acontecendo há muito tempo, né? Mas acaba que essa prevenção que a gente tem para o corona serve para o influenza. E, lembrando, já que a gente já está aqui nesse assunto, é importante vacinar, né, para o influenza, que é algo que a gente já conhece, já sabe que acomete criança e que as crianças de grupo de risco são essas que têm as doenças respiratórias ou doenças crônicas em geral. Esse tema é muito interessante, nem cabe a nós nos profundizar nisso agora, né? Porque daria para um programa completo, mas eu acho que toda essa questão do Covid-19 e o que tu comentaste aí do H1N1 enterra por vez aquelas correntes de não vacinação, né? Que pregavam que não se devia vacinar as crianças, que promovia o autismo, etc. Eu acho que agora acabou essa história, né? Eu gostaria muito, Lucas, se isso acontecer, eu iria ficar muito feliz. Mas os grupos anti-vacina, eles são fortes, né? Eles apelam para outro tipo de
nem cabe mesmo para a gente falar, mas eles apelam para outro tipo de psicologia, de que as vacinas, na verdade, causam as doenças e etc e tal. Enfim. É impressionante, Difícil. impressionante. Com tudo isso, a gente tem que comentar isso aqui ainda. Uma outra pergunta, doutora Lorena, se a taxa de apresentação de sintomas assim nas crianças é bem pequena, se a gente comparar com o adulto maior, né? Por que a gente está num período de escolas e creches fechadas? Eu digo isso para te passar um panorama do que acontece. A gente vê muitos grupos de WhatsApp de mães e de pais ou apavoradas porque estão muito tempo com a criança em casa, ou apavorada porque a escola está fechada e com previsão de abertura em agosto, em setembro. Né? Então, por que é importante a gente manter as escolas e creches fechadas nesse exato momento, no momento que a gente está vivenciando agora? Então, Lucas, as escolas são um ambiente de aglomerado, né? E a criança é o ser que ainda não tem dimensão e responsabilidade sobre a própria higiene. Então, eles são mais susceptíveis. A gente vê também, eles têm uma imaturidade imunológica que faz com que eles tragam mais doenças, né? Tenham mais contato com diversas doenças. Então, a gente vê que as crianças sempre estão mais doentes. A gente sabe, o neném que entrou na escola agora vai ficar mais doente. Isso também a gente já conhecia de antes do corona, a gente já sabia tudo isso. O bebê de 0 a 2 anos vai adoecer ali por volta de 12 vezes ao ano. Então, o bebê que está na escola, né, adoece um pouco mais que o bebê que está só em casa e que, vamos dar só o exemplo, né, que frequenta só a Baby Gym, por exemplo, que faz só o exercício e volta para casa, está cuidado em casa. O bebê que fica ali no ambiente de creche, escola, está mais exposto. E aí, num momento de Covid, o bebezinho se torna vetor. Ele pega a doença, manifesta de pouco a quase nada. Na grande maioria das vezes, o bebê continua sendo um grupo de risco e o bebê continua podendo ficar grave, mas é mais exceção do que regra. E aí, ele leva para casa esse micro-organismo, infecta a família. A escola ficar fechada é por medida de contingência. A criança é um dos maiores vetores de Covid, né? Se comprovou que elas pegam muito mais fácil e elas transmitem mais fácil também. Então, a gente precisa prevenir que elas fiquem doentes para levar a doença para casa. É basicamente isso. Principalmente são assintomáticas, né? Então, às vezes elas não apresentam sintoma. E aquele abraço no vovô, na vovó, aí que tá o problema, né? Elas são. Teve um paciente que deu essa informação lá no consultório, achei o máximo. Eles são o mosquitinho da dengue pro corona, né? Eles saem picando todo mundo. Um beijinho é uma pessoa afetada. Então, eles são o vetor. Aí, além disso, nesse momento que a gente vai entrar agora de inverno, né? E é o tempo que a gente chama de sazonalidade dos vírus respiratórios. A gente começa essa sazonalidade agora, em maio, abril, tanto que todo ano essa é a época que a gente começa as vacinações da gripe, e ela vai até o final de julho, que é a época que fica mais frio, que a gente fica mais em aglomerados, e os vírus respiratórios aproveitam disso para circular mais. Então, todo ano, essa época do ano, a gente gripa mais. E também, por isso, algumas escolas vão ficar fechadas por ainda mais tempo. Por isso, essa questão da aglomeração, no inverno faz frio, janelas fechadas, né? Então, ar menos arejado, então, espaços menos arejados, desculpa, então é isso que o pessoal precisa entender, mas mas um intuito também é acalmar os pais, né? Porque a gente sabe que com toda essa confusão, essa avalanche de informações e desinformações, imagino tu como médica, tu recebe um estudo hoje e amanhã o estudo já não está mais valendo, né? Não vale mais. Então, os pais também têm que entender que vai chegar o inverno, todo mundo vai pegar uma gripe, que pode ser uma gripe normal, mas os cuidados devem estar bem à tona, né? Sim, sim, sim. Nesse momento agora, por exemplo, no atendimento hospitalar, hoje, qualquer síndrome gripal, a gente considera suspeita de Covid. Então, mesmo que você saiba que você está só com uma gripe,
o tratamento, né? Se você chega no hospital, você vai ser tratado como suspeita de Covid. Assim, você, como seu filho, as pessoas, atualmente, a orientação do governo é testar as pessoas que são mais graves, né? Tem sintomas mais importantes. E a situação de ficar com seu filho em casa é maravilhosa, essa oportunidade, né? De poder prevenir que algo mais aconteça, de ter sobre seus cuidados, o seu bebê, sobre seu controle do que entra, do que sai, de deixar tudo bem limpinho, porque a gente sabe que a família mesmo é quem cuida melhor da cria, né? Assim, claro que tá todo Exatamente. mundo estressado, né? Eu entendo, porque um bebê demanda muita energia, e eles ficam mais estressados porque não pode ir no parquinho, não pode ir no jardim, não pode ir no playground, né? Aí gera um estresse, né? Porque a criança fica estressada, o pai fica estressado, o pai fica estressado, aí a criança fica estressada, é um ciclo bem vicioso, aí afeta o sono. Tá difícil para todo mundo, gente, mas Vira vai uma bola de passar. neve. Vira. E aí nessa hora se esforçar para brincar, para aprender as brincadeiras na internet, para investir, né, no tempo com a criança, porque a gente cria tanta desculpa também, né, para falar, não consigo Também, brincar com claro. meu filho e tal. Agora é a melhor oportunidade para reverter esse quadro. E sinais de alerta, doutora. Quais sintomas assim que a gente deve dizer, opa, chegou o momento de procurar um especialista? Porque a gente sabe que as pessoas podem manifestar, e na grande parte dos casos, esse vírus, ele ou não ou é assintomático, ou é uma coriza, ou uma gripezinha, a gripezinha que a gente diz com aqueles sintomas Tosse. básicos, né? Mas qual é assim, ó, a linha tênue que a gente deve dizer, opa, chegou nesse ponto, temos que levar o nosso filho ali para um pediatra ou para uma emergência? Vamos lá. As consultas eletivas com o pediatra, as consultas de rotina, você tem que conversar bem com ele. Pela o CRM, pela a questão da OMS, as consultas eletivas, aquelas que não têm necessidade clara e absoluta de acontecerem, elas podem ser adiadas. Então, você vai conversar com o seu pediatra. Aí, beleza, eu gripei. Quando que eu sei que eu vou para o PS, para o pronto-socorro? Quando que eu sei que eu posso ir numa consulta? É o seguinte, os sinais de gravidade vão se concentrar no sistema respiratório. Se a criança tem falta de ar, você vê que ele fica respirando aquela respiração ofegante e rápida, e as costelinhas afundam e sobem, aqui no pescocinho faz um buraquinho e sobe, o nariz fica batendo a aleta, aqui fica batendo a narina, abre e fecha. Esses são sinais claros de esforço respiratório. Então, esses têm que ir para o pronto-socorro direto. Assim como 3 dias de febre ou febre acima de 40 graus, prostração, aquela criança que só dorme, não está tendo nenhum estímulo, está dormindo muito acima da média, não está se comunicando como é o habitual, também tem que ir ao pronto-socorro. A tosse em crise, sabe aquela tosse que faz cough, 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 e fica buscando ar? E essas aí tem que ir também para o pronto-socorro para ser avaliado. O bebê que tosse até ficar roxo, também tem que ir para o pronto-socorro. Agora é só um resfriado, tem uma coriza, espirros, não tem febre, aí dá para ser visto pelo pediatra num consultório mesmo. Perfeito. E uma das últimas perguntas aqui, como é que seria a questão do uso de máscaras? Já tem algo relacionado a estudos ou já tem uma campanha para que, num futuro bem próximo, as crianças utilizem as máscaras como fator de proteção? Então, a máscara é para ser usada por quem é capaz de não se contaminar por ela. Então, a sociedade americana oficializou isso, que criança menor de 2 anos não usa máscara. Então, até o momento, é esse que a gente tem. A sociedade brasileira ainda não pôs nenhum documento. Não que eu tenha tido contato, né? Mas, Lucas, a gente sabe, né, que amanhã pode mudar, essas coisas são assim. Mas a OMS e a americana já se pronunciaram. Então, o que acontece? Qual é a justificativa?
A criança menor de 2 anos tem a via respiratória menorzinha, então ela tem mais chance de asfixia pela máscara do que de benefício de não pegar. Além disso, a criança fica pegando muito na máscara, porque fica muito incomodada. Então, ela põe a mão, ela esfrega, ela tem a secreção volumosa que ela ainda não sabe pôr para fora, né, engolir, então fica melando ali, então gera mais risco do que benefício. Mas a regra para você usar em casa com seu filho tem que ser, ele é maduro o suficiente para não ficar pondo a mão na máscara, para não ficar esfregando a máscara no rosto, para não, assim, é importante você perceber isso. Ah, ele não está com tosse o suficiente para ficar com falta de ar porque está com a máscara e tal, aí sim você põe a máscara nele. Lembrando que a máscara diminui a chance da pessoa contaminar, mas também diminui a chance da pessoa ser contaminada. Então, se seu filho não consegue usar máscara, coloca você, coloca o pai, coloca a avó, a tia, todo mundo que está ao redor dele coloca máscara, porque assim ele também vai estar seguro. Por isso que na rua é importante que a gente saia de máscara, mesmo que a gente não esteja doente agora, né? Que todas as pessoas são consideradas possíveis contaminadoras ou contaminadas, né? Então a gente vai usar a máscara todo mundo para a gente prevenir, aumentar a segurança para o outro, mas para a gente também. Então, para o caso da criança pequena, a gente pode usar esse artifício. Perfeito, perfeito. E como última pergunta, né, eu acho que é uma pergunta que a gente vai querer não só da uma resposta da profissional, Lorena, mas sim da pessoa. O que a gente quer perguntar? A gente tem visto aí que muitas mães, como a gente comentou até no início para ti ali, já estão procurando a Baby Gym para fazer aulas na Baby Gym uma vez por semana, 2 no máximo, com turmas reduzidas, vão tirar as crianças da escola durante esse ano, porque acham que o ano já se perdeu, etc. Como tu vê assim, a vida agora pós-quarentena, né? Como oferecer momentos de socialização entre as crianças, sabe? Porque um dia, ou daqui um mês, ou daqui a 45 dias, ou daqui a uma semana, a vida deveria voltar ao normal pouco a pouco, né? Como tu vê isso, doutora, num futuro bem próximo? A proposta da Baby Gym é maravilhosa, né? Assim, e é algo que é super benéfico para a criança. Se o pai optar por fazer essa estimulação via Baby Gym, é maravilhoso. Se os cuidados forem promovidos em casa por um cuidador ou pela babá, pela própria família, e a Baby Gym tem para complementar essa estimulação. E lá você é capaz de aprender como fazê-lo também, né? Isso que é outra coisa muito, muito, muito interessante. O fato da criança estar na creche, na escola, isso faz com que ela esteja em um aglomerado. Antes ou depois da quarentena, eu descobri nessa situação da quarentena que eu sou uma pessoa muito, muito precavida mesmo, porque eu sempre orientei os pacientes a pensarem direitinho nessa questão de se não é possível fazer os cuidados em casa e adicionar aos cuidados em casa, né, uma situação de estimulação, que é o que a Baby Gym faz, né? E aí eu sempre falei, não, quando eu tiver o meu bebê, eu não vou colocar na creche. Mas isso também é uma situação muito pontual, né, Lucas? Tem mãe que precisa da creche e as coisas vão continuar, né? Mas eu acredito que a nossa vida volta ao normal, como ela era antes, mas com a nossa consciência dessa falsa segurança que a gente tinha, eu acho que ela não volta mais. Eu acho que pelo menos na nossa geração, não. A gente vai ficar meio marcado por isso, sempre mais limpo, sempre mais pensando, se eu tô gripada eu vou pôr uma máscara para eu não passar minha gripe para os outros. Eu acho que a gente vai voltar para uma normalidade diferente. Será mesmo que eu preciso levar meu filho para o pronto-socorro agora, sendo que ele só tem 1 dia de febre e tá ótimo, serelepe pulando pela casa? Então eu acho que a gente vai repensar certas coisas, né? Lugar de hospital é lugar de gente doente. Então, eu vou repensar isso. Tu deve ver isso a diário, né? Tu deve ver isso a diário. Uma mãe que chega com a criança só porque tá com o narizinho escorrendo. A gente entende que para um pai, para uma mãe, eu sou pai também, é o bem mais precioso da tua vida, né? Isso não se compara, não se mede. Mas acho que o valorizar
né? Como tu comentaste, será que é necessário levar o meu filho lá? Sabe? Será que vai ser uma mudança de pensamento, eu acho. de atitude completamente. Vai ser brutal isso. Eu acho que a gente vai valorizar mais o que é para ser valorizado, né? Eu estava pensando esses dias, eu estava no consultório, agora a gente só pode um paciente na consulta e não pode mais ter nenhum brinquedo, tem que desinfetar o consultório todo entre um paciente e outro. E aí eu estava refletindo sobre isso, assim, fiquei meio triste, assim, porque o pai fica de fora ou a mãe fica de fora e é tão estranho pensar nisso que talvez... Aí eu fiquei pensando, agora todos os meus brinquedos vão ser de acrílico no consultório, coisas que eu nunca ia pensar antes. Não vai ter um ursinho aqui, de forma alguma, nenhuma pelúcia, zero. Agora eu fico pensando, não vai ter carrinho de plástico, vai ter o Homem-Aranha, vai ter a Elsa, vai ter não sei o quê, tudo que eu vou conseguir desinfetar todo dia, toda hora, coisas que... quase uma neurose, assim, mas coisas que a gente não pensava tanto antes. Eu limpava os brinquedos do consultório diariamente, mas agora eu não quero dar nenhuma sorte pro azar. Sabe, coisas desse tipo, assim? Eu acho Totalmente. que essa meio a consciência que vai ficar pra gente. Não, a gente comenta também aqui da rede Baby Jean, né? Das nossas mais de 25, 26 unidades, é essa questão de agora toda e qualquer promoção ou divulgação dos nossos serviços, ela vai ter que estar 100% alinhada com a higienização do espaço. Isso não vai ter como fugir disso, né? Nos próximos meses, semanas, anos. E a gente tinha essa falsa sensação de segurança, né? De tá tudo sob controle. Eu já faço isso, claro. Aí agora a gente percebe que nem tanto, né? Assim, totalmente. Talvez não. Fica essa pulguinha atrás da orelha. Eu acredito que isso vai ser para a gente crescer mesmo, como comunidade, como sociedade mesmo. Lembrar que, se eu tô doente, eu vou estar de máscara para não contaminar o próximo, né? Ter esses pequenos gestos e tal, ter meu próprio álcool em gel, essas coisas de preservar a sociedade mesmo. E eu acredito que vai vir para somar na nossa vida, vai ser um mega desafio, pode ser que a gente perca, né, pessoas no caminho, mas a gente vai ter que... Vamos ser forçados a crescer juntos. Com certeza, com certeza. Doutora Lorena, infelizmente acabou a nossa conversa, mas desde já agradecemos e muito a tua participação. Desde o primeiro contato, tu já foi super solícita, super querida. Virão mais convites, porque temos muitos temas para conversar. E muito obrigado mesmo por dedicar uma horinha aí do teu tempo para falar com o nosso público, com os nossos ouvintes, os nossos seguidores. E, por favor, fale aí o seu contato, telefone, clínica, Instagram, para todo mundo que quiser te convidar para uma palestra, consulta, para convidar para uma aula. Por favor, o espaço é seu. Muito obrigada, eu queria agradecer, queria mandar um beijo para a Jaque, que é da Baby Jean aqui de Brasília, que a gente conversa. Eu sou Lorena, né, como vocês já sabem, eu tenho a minha clínica que chama Afetos Pediatria. Aí o arroba da Afetos é @AFETOS Pediatria, tudo junto. Segue a gente lá, qualquer coisa me manda uma mensagenzinha lá, eu respondo todo mundo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, Lucas, sempre quando você precisar, basta me avisar. Espero ter ajudado vocês. Lembrando que as informações mudam todo dia, viu, gente? Qualquer coisa vai ser atualizado lá na Afetos, eu mando também. E mando pro Lucas se precisar na Baby Jean. Foi um prazer, muito obrigada. Obrigado, Lorena. Então tá, pessoal, terminamos mais um episódio do podcast do Baby Jean. Semana que vem voltamos com mais. Um grande abraço e boa semana a todos. Beijo, beijo. Podcast da Baby Jean.